Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Caçador de Repetidoras de Papa Yankee 2 Quebec Bravo, Ricardo por São Paulo. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como usar os mapas de previsão de propagação em VHF para acionar repetidoras distantes, aumentando assim a chance de fazer um contato de longa distância. Ok pessoal, vamos lá. Então é importante a gente compreender aí o fenômeno da propagação troposférica do VHF para entender como é que o sinal RF pode chegar mais longe do que o próprio limite geométrico imposto pela curvatura da Terra. Então dessa forma a gente vai poder entender como os mapas de previsão de propagação troposférica são úteis para a gente aumentar a chance de encontrar um repetidor distante. Observe a figura da esquerda. Ela mostra aqui em rosa claro o nosso planeta e duas camadas atmosféricas, uma cinza escuro e uma cinza mais claro. Bom, essas camadas têm praticamente a mesma densidade, sendo a camada de baixo ligeiramente mais densa e a camada de cima ligeiramente menos densa, ok? E nós vemos também na figura dois limites. O limite destacado em vermelho, que é o limite geométrico, que seria o alcance do RF caso nós não tivéssemos o fenômeno da refração troposférica, ou seja, onde termina a linha vermelha, onde o sinal de RF chegaria por conta da curvatura da Terra, mas devido à pequena, mas existente diferença de densidades aqui, então acontece que uma parte da radiação que bate no solo e atinge a fronteira entre as duas camadas, parte dela sofre refração e essa não retorna para a Terra, mas uma outra parte vai retornar para a Terra, formando uma espécie de um zigue-zague, tá certo? Então, isso faz com que o limite físico seja um pouco superior ao limite geométrico, de forma que o RF consegue ultrapassar aqui, no caso em VHF, consegue ultrapassar o limite geométrico. Essa diferença de distâncias corresponde em condições normais a aproximadamente 1/3 do comprimento geométrico, tá certo? O que estende o alcance do VHF. Claro que, dependendo das condições atmosféricas e também, obviamente, das condições de solo, né? Se o solo for mais liso, mais rugoso, se tivermos obstáculos ou não, esse alcance pode variar. Mas, em média, se considera para efeito de cálculo 1/3 a mais devido ao fenômeno da refração e da reflexão troposféricas, tá certo? Relacionado à diferença de densidades entre essas camadas de ar atmosférico. Então, normalmente aqui o ar mais próximo da superfície está um pouquinho mais denso, né? Um ar mais frio, o de cima um pouquinho menos denso, e isso contribui para esse fenômeno. Agora observem na figura da direita que nós temos uma variação no gradiente, ou seja, na diferença entre densidades. A camada, no caso, mais baixa aqui, né? Camada, portanto, mais próxima ao solo, está com uma densidade bem superior à camada superior. Estou considerando aqui o ar superior um pouco mais quente do que o normal. Então, com esse aumento do gradiente de densidades, a gente vai ter um prolongamento do caminho zigue-zague da radiofrequência, tá certo? E, dependendo dessa diferença de densidades, podemos ter, inclusive, a reflexão total do RF sem a refração, como você viu na figura da esquerda. Isso vai aumentar consideravelmente o alcance, principalmente na faixa de VHF. Por isso que eu consigo emitir um sinal numa dada localidade e ele percorre, por exemplo, 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros, dependendo do caso, nessas condições que foram destacadas, tá certo? Utilizando isso aí, então, do fenômeno da propagação troposférica, devido ao fato de existir essa diferença de densidades, sendo que essa diferença pode ser significativa e em condições em que o solo colabora, né? Se nós considerarmos, por exemplo, sobre a superfície da água essa propagação, essa distância atingida, além do limite geométrico, pode ser muito grande, tá certo, pessoal? Agora, em que época do ano a gente tem uma condição mais favorável para a formação da situação da figura 2? Principalmente no inverno, por conta do fenômeno da inversão térmica. Quando o sol está bem presente, esse ar mais frio embaixo fica mais aquecido, se torna menos denso e tende a subir, dando lugar a um ar mais frio. Mas se a presença do sol não for tão constante, ou melhor dizendo, se o sol não estiver tão intenso, a superfície da Terra esfria muito rapidamente, principalmente à noite,
fazendo com que essa camada de ar frio se forme aqui e não tenha condições de se dissolver. Então na manhã seguinte, principalmente, você vai começar o dia com essa camada de ar frio, ainda com pouco sol, né, bloqueando a circulação de ar mais quente para baixo. Forma uma camada aqui, né? Isso acaba, por exemplo, segurando a poluição, que é ruim, né, para a saúde humana, mas em termos de propagação de VHF, isso ajuda bastante na intensificação do fenômeno da propagação troposférica. Esses dutos aqui, né, funcionam como se fosse realmente uma fibra ótica, né? O mesmo princípio da fibra ótica, só que em vez de luz caminhando de um lado para o outro da fibra ótica, nós temos aqui radiofrequência. Ele pode se formar também em camadas mais altas da atmosfera, nem chegando inclusive a atingir a superfície da Terra, o que pode fazer com que algumas estações não recebam sinal de outra por conta desse aprisionamento da radiofrequência nesses dutos troposféricos, tá certo? Muito acima da superfície da Terra. Mas o desejável aqui seria termos dutos troposféricos entre essa fronteira entre a camada de ar mais frio e mais quente e a superfície do planeta. Tá certo, pessoal? Aumentando significativamente o caminho percorrido pela RF. Então, no caso, em vez de obedecermos o limite geométrico em vermelho, teremos o limite físico extraordinário, em condições ótimas, né? De maneira a aumentar significativamente o alcance do VHF. Então é isso que a gente tem que observar, né? Os mapas de previsão de propagação troposférica, no fundo, vão nos dar a maior ou menor probabilidade desse duto de longo caminho de propagação se formar. Tá bem? Isso que eu vou mostrar então na sequência, pessoal. Bom, o meu site de previsão favorito é esse daqui, tá? O dxinfocenter.com. Então você vem aqui, ó, seleciona a região, nesse caso eu vou selecionar a América do Sul e Central, ok? E já aparece para mim aqui o mapa do Brasil e diferentes colorações aqui no mapa. Essas colorações funcionam da seguinte forma, tá? Quanto mais próximo aqui da direita da escala, mais extremo é o fenômeno da propagação troposférica. Quanto mais próximo da esquerda, menos intenso, ou seja, mais próximo das condições normais nós estamos. Então, nas regiões escuras aqui do mapa, a propagação normal, tá certo? Você vai ter ali um pouquinho mais do que o limite geométrico, como já foi explicado na explanação anterior. Agora, à medida em que eu vou passando aqui para roxo, azul, verde e assim por diante, a gente vai aumentando a probabilidade desse fenômeno ocorrer. Então a gente vê que sobre as águas é evidente que é maior essa chance de propagação, né? Tanto aqui no Oceano Pacífico quanto no Oceano Atlântico, né? Sobre a superfície, a gente nesse horário aqui especificamente, dia 20 de maio às 18 UTC, o que corresponde a 3 horas a menos relógio aqui, 15 horas, né? No caso, essa condição não seria favorável. Então eu clicando no mapa, a hora vai avançando. Então eu vejo aqui, por exemplo, que às 21 UTC do dia de hoje, que corresponde a às 18 horas, né, do relógio, então a gente vê que, por exemplo, olha, no sul do estado de São Paulo já aparece uma condição mais favorável. E se eu estiver falando então de propagação litorânea, a probabilidade é bastante maior de um contato de longa distância do que, por exemplo, no continente, tá certo? Ou melhor dizendo, né, longe do litoral. Então vamos clicando aqui no mapa, agora são 21 UTC, eu vou clicar aqui mais uma vez, agora 9 horas da noite relógio. Então você vê que já melhorou aqui ainda mais a condição, né? Principalmente no sul, adentrando um pouco aí na região mais a norte do sul, né? Do estado de São Paulo. Vamos clicando aqui, a gente vai vendo essas variações, né? Então, olha, não está tão favorável assim nos próximos dias, segundo o mapa. Agora, aqui você já vê uma condição um pouco melhor para o estado de São Paulo, tá certo? Esses mapas têm uma certa imprecisão, aliás, ela pode ser muito grande, mas pode funcionar muito bem, tá? Eu já consegui bons contatos utilizando essas previsões, tá certo, pessoal? Então é isso, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para que vocês possam acessar aqui o DX Infocenter e dessa forma utilizar esses mapas de propagação para facilitar a localização de repetidoras distantes, tá certo? Então você está vendo aí que podemos ter em alguns trechos do estado de São Paulo condições favoráveis e num dado momento a gente tem simplesmente uma propagação desfavorável. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado e obrigado por assistir. Tchau, tchau!